A gente começa a falar a partir de agora sobre a denúncia de superfaturamento em respiradores. O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público de Contas pediram investigação sobre a compra de 200 respiradores pelo governo do estado. O pedido foi feito após informações divulgadas pelo site da Intercept. A Ana Vaz vai trazer mais informações para a gente, porque, claro, é a repercussão disso no meio político e também no governo de Santa Catarina. Eu mais uma vez reforço para você que em instantes o governador Carlos Moisés, junto com o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, vai fazer um pronunciamento ao vivo e nós vamos transmitir aqui no SBT Meio-Dia. Ana Vaz, denúncia do Intercept, superfaturamento. Quais as informações de agora? Bom dia. É isso mesmo, Fernando. Bom dia para você e a todos também que nos acompanham aqui no SBT Meio-Dia. O Ministério Público de Contas, então, pediu a suspensão do processo de compra, além da devolução dos 33 milhões de reais que já foram pagos aí antecipadamente pelo governo do estado de Santa Catarina. A Procuradora-Geral de Contas, Cibele Farias, também pediu o compartilhamento das informações, de todas as informações de todo o processo, então, junto com o Ministério Público do Estado. A Procuradoria-Geral de Justiça e a 26ª Promotoria de Justiça da capital disseram, inclusive, que já estão analisando a instauração de um procedimento justamente para apurar todas as circunstâncias, então, da contratação da empresa. O assunto veio à tona ontem, com informações publicadas pelo site de notícias da Intercept Brasil. As informações foram divulgadas pelo site da Intercept e checadas pela reportagem do SBT Meio-Dia. O governo do estado gastou 33 milhões de reais na compra de 200 respiradores que não foram entregues. De acordo com documentos que constam no próprio site da Secretaria de Estado da Saúde, a aquisição foi feita no final do mês de março e os aparelhos do primeiro lote de compra deveriam ter chegado a Santa Catarina até 7 de abril, o que não aconteceu. Cada aparelho custou R$ 165 mil, valor bem acima da média do que os adquiridos pelo governo federal e outros estados durante a pandemia. O mesmo documento diz que os aparelhos foram comprados da Veigamed, uma empresa da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O documento ainda especifica o modelo dos respiradores que teriam sido fornecidos, mas na lista de produtos que constam no site da empresa não tem respiradores. Segundo o portal da Transparência, o governo do estado fez o pagamento total de 33 milhões de reais no dia 2 de abril. No dia 8 de abril, o governo do estado notificou a empresa pelo atraso, afirmando que poderia cancelar o contrato. Por nota, o governo do estado disse que no dia 22 de abril abriu uma sindicância para apurar possíveis irregularidades na compra dos respiradores da empresa Veigamed. Afirmou ainda que afastou do cargo uma servidora que seria a responsável pela compra. A nota ainda diz que o estado vem notificando a empresa desde o dia 8 de abril e que a empresa teria alegado dificuldades para cumprir as datas por causa da alta demanda pelos equipamentos no mundo inteiro. De acordo com a nota, o novo prazo para entrega é dia 20 de maio. Nós tentamos um contato com a empresa que nós mencionamos na reportagem, a empresa Veigamed, então empresa com sede no Rio de Janeiro, só que o número de telefone que consta então no site da empresa dá como inexistente. Daqui a pouco, então, a gente traz mais informações, porque, inclusive, o governo do estado, como nós já antecipamos, eles devem fazer um pronunciamento daqui a pouquinho. A gente vai transmitir para vocês aqui todos os esclarecimentos do governo do estado, então, aqui no SBT Meio-Dia, porque também na Alesc, já existe uma grande movimentação por conta disso, O deputado Bruno Souza, inclusive, já protocolou a convocação do secretário de Saúde, Elton Zeferino, para uma sessão do dia 5 de maio, então, na Assembleia Legislativa. A ideia é que ele se apresente, então, nessa data para prestar os esclarecimentos. Então, daqui a pouco a gente traz as informações completas para vocês. Ana Vaz, muito obrigado pela participação. Fato novo, então, nessa denúncia, o Ministério Público de Contas pedindo a devolução dos recursos. Estamos falando de 33 milhões de reais e também pede que o contrato seja rompido. O Ministério Público vai investigar esta compra. O Tribunal de Contas do Estado também já vem avaliando o responsável por analisar todas as compras
do Governo do Estado, o Tribunal de Contas, já vem avaliando esta situação e também identificou esta movimentação de 33 milhões de reais. O que chama a atenção é que, por causa da calamidade pública, diversos contratos podem ser realizados aqui em Santa Catarina, por causa justamente da calamidade pública, sem a licitação, ou seja, sem a licitação com a dispensa de licitação. Isso significa sem aquela burocracia toda de análise. Mesmo assim, os órgãos de fiscalização continuam acompanhando. É o caso da Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por isso, a partir de agora, eu vou conversar com a deputada Luciane Carminati, que é integrante desta Comissão de Fiscalização e gentilmente nos atende aqui no SBT Meio-Dia. Mais uma vez, frisando, o governador deve falar a qualquer momento ao vivo, nós vamos transmitir. Deputada, muito obrigado por nos atender. Então, a gente tem aqui o Ministério Público de Contas pedindo o cancelamento do contrato e devolução dos recursos e também temos o Tribunal de Contas que já se manifestou com uma análise que já estava sendo feita desta compra por parte do governo. O que a fiscalização da Assembleia identificou até agora de irregularidade neste contrato? Quais são os problemas? Bom dia, deputada. Bom dia a todos os telespectadores. Então, infelizmente, é muito grave, né, essa dispensa de licitação, e eu quero destacar que nós só tivemos conhecimento pela investigação do Intercept, porque, inclusive, essa dispensa de licitação, ela foi feita infringindo o artigo 37 da Constituição, na medida em que não foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, o que é muito grave. A própria Constituição, no artigo 37, ela prevê como um dos princípios a moralidade e a publicidade de todos os atos administrativos. Então, nós temos esse primeiro grande essa primeira grande violação à própria Constituição Federal. Mas eu resumiria em 3 aspectos. O que nos chama a atenção, a rapidez na execução dessa dispensa de licitação, tudo foi feito em apenas 5 horas do dia 26 de março, o valor que já foi aqui divulgado, 33 milhões dividido por 12 respiradores, você tem um custo de 165 mil, quando o preço de mercado é 60 mil. Nós sabemos que tem tido majoração dos preços, mas o valor é bastante abusivo. E o terceiro aspecto é a questão da empresa. É uma empresa que deixa várias suspeitas, o único volume de contrato que ela tem é de 24 mil para a União e nenhum contrato para o Estado, e também nós questionamos se ela atendeu aos critérios de certificação que são exigidos pelas empresas. Então, eu concluo dizendo que o MP de Contas está corretíssimo quando, na sua representação, envia ao Ministério Público exigindo imediatamente a interrupção desse contrato e a devolução dos recursos. Nós também estamos apresentando, eu como vice-presidente da Comissão de Fiscalização, estamos apresentando um pedido de informações de 14 questões, onde, ao final, eu reitero que é urgente a suspensão imediata do contrato e a devolução na íntegra dos 33 milhões de reais. E mais do que isso, eu pergunto quais serão os meios jurídicos e também econômicos para que esses 33 milhões voltem aos cofres públicos. Deputada, a comissão já identificou alguma relação dessa compra, 200 respiradores, 33 milhões de reais, com o hospital de campanha, o tão falado hospital de campanha, onde o governo também recuou depois de diversas manifestações contrárias aos valores que por lá seriam investidos? Tem alguma relação? Então, esta é uma hipótese, mas eu ainda não posso afirmar, porque todos os processos de análise estão sendo feitos. Essa matéria, como eu falei, não foi publicada no Diário Oficial. São 188 páginas o processo todo, e no processo também tem ausência de documentos. Nós não sabemos se não existem
esses documentos ou se, de fato, eles não foram solicitados. Então, agora, às 14h30, a comissão estará reunida extraordinariamente, como único ponto de pauta, tratar dessa situação dos 200 respiradores e da empresa Veiga Med. Então, eu diria que ainda eu não posso afirmar se existe uma relação, mas essas hipóteses também estão sendo levantadas, e eu diria que é muito grave na medida em que a gente vê crescendo os dados, né, do Covid, as pessoas contaminadas, e o pior, os aparelhos não chegando e a gente ter que tirar o foco disso e ficar com o foco na fiscalização de algo como já, a princípio, eu diria, se apresenta como um processo totalmente equivocado e prejudicial aos cofres públicos. Estamos conversando com a deputada Luciane Carminati, ela representa a Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa, ainda com relação à denúncia do site da Intercept Brasil, que colocou superfaturamento, denunciou superfaturamento na compra de respiradores por parte do governo do estado. O governo já informou que existe sim irregularidades, uma servidora foi afastada e daqui a pouco tem pronunciamento ao vivo. Bom, deputada, nós mostramos agora há pouco, nessa repercussão da denúncia, que a empresa Veiga Med, ela de fato tem uma lista de produtos que são oferecidos, mas nesta lista não consta respiradores. O que representa isso, deputada? É muito grave. Então, esse é um ponto que a gente está levantando no pedido de informações que eu apresento. Quer dizer, quais foram os critérios adotados para se definir por essa empresa? Nós sabemos que ela tem relação com uma empresa de Joinville, que é uma empresa que também faz processos de importação. No entanto, a fachada da empresa diz respeito a uma casa de massagens. Então, tem muitas informações que não fecham, que não batem, e eu diria, a priori, que, no mínimo, houve omissão, né, e houve dolo, que é muito grave, porque não se obedeceu os critérios para escolha, inclusive, desta empresa. É uma empresa, como eu falei, ela não tem contrato firmado com o Estado nesse objeto de aquisição, da dispensa de licitação, ela não tem capacidade técnica para despender um recurso tão alto como esse valor de 33 milhões, então nós não compreendemos quais foram os critérios adotados para se chegar a esta empresa. Ressaltando também que houve já atraso na entrega, e no atraso da entrega, houve uma alteração contratual feita sem a anuência do Estado, ou seja, eu recebi 33 milhões por um aparelho que depois eu altero, eu entrego outro tipo de aparelho que não foi entregue, e nesse outro tipo de aparelho, esse respirador custa não 165 mil reais, mais 60 mil reais. Então, essa diferença de 21 milhões de reais fica por conta de quem? Deputada Carminati conversando com a gente aqui. Deputada, a senhora faz parte da Comissão de Fiscalização, o nome já diz tudo, fiscalizando, principalmente contratos com o governo do Estado. Agora, numa nota oficial que foi enviada pelo governo, que é a declaração mais recente do governo catarinense com relação a isso, já o governador vai falar, o governo diz que em 22 de abril foi aberta uma sindicância e uma servidora foi afastada, porque de fato existe irregularidade. Em algum momento, os deputados que fazem parte da Comissão de Fiscalização da Alesc, algum deputado foi informado deste afastamento, desta irregularidade e também de que o governo do estado já estava avaliando com uma sindicância esse contrato? De forma alguma. Eu volto a dizer, essa dispensa de licitação, ela nem sequer foi publicada no Diário Oficial do Estado. Nós temos como praxe, tanto eu quanto a nossa assessoria, nós verificamos todas as promulgações, publicações no Diário Oficial do Estado diariamente. Por isso nos pegou de surpresa. E mais ainda, veja bem, se não foi publicado a dispensa de licitação,
Obviamente que nós não saberíamos, né, não sabíamos no caso desse afastamento, mas eu volto a dizer, é muito pequeno essa atitude, eu aguardo o pronunciamento do governo do estado, porque mediante a gravidade da situação, é muito pequeno que o estado está fazendo, que é afastar uma servidora. Veja, uma servidora que tem a liberdade de fazer tal transação, ignorando o princípio da transparência, da publicidade, da moralidade, que mexe com 33 milhões, que, enfim, é responsável por tudo isso, acho que é demais punir uma servidora apenas. Acho que a medida ela é muito pequena diante da gravidade. E a grande pergunta que eu me faço hoje como parlamentar, eu quero ver agora quais os mecanismos que o Estado vai ter para exigir a devolução dos 33 milhões. Lembrando que tem uma cláusula contratual que diz que no caso de renúncia ao contrato, né, uma das partes tem que pagar o equivalente a 10%. Então, olha o tamanho do problema que nós temos na mão. Nós temos 33 milhões de reais que foram dados a esta empresa, nós não temos os equipamentos e ainda, se o contrato for executado desta forma, o Estado tem que pagar 10% do valor. E qual é a garantia da devolução desses 33 milhões? E mais, quem vai custear esses 10%? E a empresa, assim, executar o contrato digitalmente. Então, nós temos uma situação escandalosa, muito grave, e eu volto a dizer, e pessoas morrendo no Estado e hospitais esperando os equipamentos chegarem. Deputada Luciane Carminati, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Meio Dia, estamos à disposição. Provavelmente agora o trabalho da comissão vai ter um acréscimo aí, vai dobrar, com os contratos sendo de forma mais próxima aí, avaliados pela comissão, até porque a gente está falando de uma situação de calamidade pública, e aí muitos contratos podem ser feitos, de fato, sem a licitação. Então, deputada, muito obrigado pela sua participação. Assim que a senhora analisar novos contratos, qualquer informação, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigada, eu agradeço e sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Assim a gente esclareceu um pouquinho então do trabalho da Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa, falando aí de uma denúncia do site The Intercept, superfaturamento na compra de respiradores. Deixa eu voltar para a Assembleia Legislativa, porque, claro, esse assunto continua repercutindo por lá, no Parlamento Catarinense, inclusive agora uma cobrança mais intensa aí dos deputados com relação a respostas, Ana Vaz, por parte do governo do Estado, contigo? Vou restabelecer já o contato com a Ana Vaz, ela vai mostrar para a gente agora o pedido de alguns parlamentares, explicações por parte do governo do Estado. Inclusive, já existe o pedido da participação do secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. Então, a gente está falando aqui na semana passada a situação envolvendo o hospital de campanha, 76 milhões de reais, hospital de campanha. Na semana passada, uma discussão, deputados denunciando de fato, questionando irregularidades. O governador, portanto, decidiu recuar, desistiu desse contrato sem licitação para o Hospital de Campanha de Itajaí e anunciou que contrataria pelo menos 10 mais adiante, caso fosse necessário, aí sim com licitação. A gente está falando desse primeiro episódio, na semana passada, Hospital de Campanha. Vencida essa etapa, o governo já caminhava ainda no enfrentamento ao coronavírus. Agora, por causa da situação de calamidade pública, de fato, alguns contratos podem ser feitos sem licitação, sem aquela burocracia toda, onde empresas concorrem ao certame e o menor preço ganha. Agora, estoura esta nova denúncia do site Intercept Brasil, que acontece neste momento. O governo do Estado precisa se explicar e deve fazer um pronunciamento dentro de alguns minutos que nós vamos transmitir aqui no SBT Meio Dia. Então, é o fato novo, Ministério Público de Contas pedindo o cancelamento desse contrato, a devolução imediata.
A denúncia do The Intercept dá conta de que o governo teria superfaturado a compra de respiradores que são utilizados em leitos de UTI necessários neste enfrentamento ao Covid-19. São ventiladores mecânicos que são instalados em leitos de UTI. A informação que está publicada na reportagem é que o valor de mercado de um equipamento desse custa de 60 a 100 mil reais. O governo de Santa Catarina teria pago 165 mil cada um, chegando a um montante de 33 milhões de reais. Por conta disso, o Ministério Público vai investigar. O que diz o governo catarinense? Há irregularidade. Palavras do próprio governo catarinense que enviou para a gente uma nota oficial, conforme você já acompanhou no SBT News desta terça-feira. Agora, em instantes, um novo pronunciamento. O governador fala ao vivo aqui no SBT Meio Dia sobre esta denúncia. Deixa eu pegar aqui a opinião de Cláudio Prisco Paraíso com relação a isso. Claro que vem repercutindo não somente pelo fato de uma possível, claro que ainda provas vão ser angariadas com relação a isso, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público. Agora, não é só a questão do superfaturamento. Não, se de fato aconteceu. Uma servidora foi afastada para não prejudicar as investigações. Mas não é só o superfaturamento se de fato aconteceu. O que me chama a atenção é o momento. Ah, Fernando, então quer dizer que quando não existe pandemia está liberado roubar? Não. Agora, eu não consigo acreditar que de fato isso teria acontecido num momento tão difícil que vive o mundo. O Cláudio Prisco está se posicionando lá, enquanto isso nós vamos com outras informações, SBT Meio Dia. O governador vai ter que se manifestar agora, vai ter que fazer esse pronunciamento ao vivo e ele já confirmou já ao vivo aqui no SBT Meio Dia. O Cláudio Prisco vai comentar. Você com a gente aqui no SBT Meio Dia, obrigado pela sua companhia. Até 1h15 da tarde tem informação para você em todos os cantos de Santa Catarina. Já tem o Prisco? Então vem para cá, Cláudio Prisco Paraíso. Tem o Prisco já? Aí está ele. Prisco, a sua primeira análise antes do pronunciamento do governador Carlos Moisés com relação a essa denúncia que, claro, é o grande assunto do dia. Prisco, contigo. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Olha, Fernando, gera perplexidade tudo que está ocorrendo. No momento em que deveríamos, todos nós, governantes, parlamentares, empresários, meios de comunicação, a população como um todo, sociedade, todos focados em quê? No combate ao coronavírus. Não. Pela segunda vez, num período aí de 2 semanas, as atenções acabam desviadas para a conduta administrativo-financeira do governo do Estado, que não é privilégio de Santa Catarina, em todo o Brasil, estado de calamidade pública, dispensa de licitação, mas se parte da premissa de que, evidentemente, mais do que nunca, a observância do aspecto ético e moral será levada a bom termo. Tivemos o caso do hospital de campanha, quase 78 milhões, que depois que a coisa veio à tona, acabou suspenso o hospital de campanha por parte do governo do Estado. Agora temos esse caso gravíssimo, muito mais grave que o anterior, porque já consumado. Mas como transferir 33 milhões de reais por uma empresa que há 3 anos atrás foi descredenciada pelo Ministério da Saúde, numa operação que durou pouco mais de 5 horas? E como pagar antes de receber o material? E num valor superfaturado. Estão cobrando aí o respirador na casa de 60, 100 mil. Santa Catarina está pagando 165 mil. E o pior de tudo, várias empresas em Santa Catarina estão produzindo respiradores. Ou seja, os recursos ficariam aqui, ajudariam a girar a economia catarinense e prestigiando a empresa catarinense, que está preservando empregos ou até vai ampliá-los. De modo que a gente fica na dúvida
se trata de incompetência ou de má-fé. Sinceramente, não se encontra uma terceira alternativa num momento desse. E aí, ontem tinha uma excelente, excepcional oportunidade de se manifestar na coletiva, não. Sequer aceitaram perguntas dos jornalistas. Apenas uma nota inexpressiva dizendo que estão investigando, instauraram uma auditoria e que já afastaram a funcionária. Mas como assim? Numa operação em que se pagou na frente por uma empresa da Baixada Fluminense, possivelmente fantasma, fajuta, onde os recursos já foram, os equipamentos não chegaram, já estamos no final do mês, quando era a promessa para a chegada dos equipamentos, e aí afastam apenas uma funcionária de 5º escalão. Isso não é assunto nem para gerente e diretor, esse é assunto para secretário de Estado, possivelmente mais do que um, não só o da Saúde, o da Fazenda, porque os recursos foram transferidos, é assunto para governador de Estado. Por isso, essa revolta, essa indignação por parte de parlamentares que até vinham sendo muito receptivos ao governo do Estado. Porque é incompreensível uma situação dessa, Fernando. Vamos ver o que o governo do Estado, na figura do próprio governador, vai se manifestar agora. Mas nós precisamos de informações objetivas, explicações convincentes. Porque a grande verdade é que a honorabilidade da administração estadual está em xeque. E repito, encerrando o meu começo, quando tínhamos que estar voltados para combater a pandemia, ficamos aí tentando investigar se houve ou não superfaturamento e malversação de recursos públicos, que se forem federais, vai vir lá pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e tudo mais. Se os recursos são estaduais, fica no âmbito catarinense, meu caro Fernando. Muito bom, Prisco. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, Prisco, ao vivo aqui no SBT Meio-Dia, depois do pronunciamento do governador. Vamos ver qual vai ser a análise. Espera-se mesmo que nomes sejam divulgados, não apenas uma servidora. E o que mais me chamou a atenção, Prisco, é que geralmente quando acontece uma denúncia desse nível, o governo explica, vamos averiguar, as notas que a gente conhece são essas, vamos averiguar o que está acontecendo. Não, na primeira nota o governo já falou, existe irregularidade, uma servidora foi afastada, tem sindicância aberta. Sindicância aberta, mas isso ninguém divulgou. Se não fosse denúncia, ninguém saberia. Por que não se antecipou, se no dia 22 instaurou auditoria, que viesse a público se manifestar? Isso faz um governo transparente, que, inclusive, para fechar, criou a Controladoria Geral do Estado. Onde está ela? Cláudio Prisco Paraíso, já você volta conversando com a gente ao vivo aqui no SBT Meio-Dia. Daqui a pouco tem o pronunciamento ao vivo do governador Carlos Moisés. Pronunciamento que ele vai fazer, nós vamos transmitir ao vivo para você aqui no SBT Meio-Dia as explicações que vão vir acerca desta denúncia, essa grave denúncia. Ana Vaz continua comigo, deixa eu ver. Ana, está na Assembleia Legislativa, repercussão por aí, Ana Vaz, conta pra gente. Isso mesmo, Fernando, um pedido de convocação da presença do secretário de Estado da Saúde para prestar esclarecimentos na Alesc, então já foi feito pelo deputado Bruno Souza. Ele pede, então, que ele seja convocado, assim como mesmo deve ser feito também em relação à servidora afastada, que nós mostramos para vocês na reportagem. Por isso, eu já converso ao vivo aqui com o deputado para entender como é que está funcionando isso. Pedido já protocolado, então, deputado. Bom dia para você. Bom dia, sim, o pedido já foi protocolado, agora nós vamos protocolar também o pedido para convocar a servidora e os demais servidores que acreditamos que têm alguma responsabilidade, para que possam explicar isso que o Estado criou, esse fiado ao contrário, que o Estado paga sem saber se vai receber. Nós temos muitas questões e isso deve ser muito bem explicado aqui na Assembleia Legislativa.
Como é que deve acontecer, então? O pedido já foi protocolado, o que falta agora? Como é que vai funcionar para que, de fato, ele seja convocado para prestar esses esclarecimentos na Alesc, deputado? Esse pedido pode ser hoje Aí, apreciado no chamar, plenário da Assembleia. Hoje, às 2h30, também nós temos uma comissão especial que vai analisar o requerimento e o pedido de convocação para esses demais servidores. O fato é que agora nós temos que logo esclarecer isso tudo para entender se foi má-fé ou se foi incompetência na hora de fazer uma licitação, porque afinal é o dinheiro do pagador de impostos. Que já foi apurado em relação também à servidora, né? Porque você mesmo disse que o mesmo deve ser feito com ela, um pedido também de convocação por parte dela para prestar esses esclarecimentos então na Alesc, deputado. Bom, já que o Estado está responsabilizando a servidora, então vamos ouvi-la. Eu, particularmente, não acredito muito que a responsabilidade possa recair apenas em uma servidora, porque aí seria acreditar que uma analista técnica tivesse autonomia no Estado para fazer licitações no valor de 33 milhões de reais. Ou seja, então qualquer um pode homologar, pode autorizar essas licitações, não faz sentido. Tá certo, então, deputado, obrigada por tua participação aqui no SBT Meio Dia, como nós mostramos aqui para vocês. Então, um pedido já protocolado aqui na Assembleia Legislativa, pedindo, né, a convocação do secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, e também da servidora afastada, né, a qual, segundo o governo do Estado, teria sido a responsável por todo o processo de compra dos equipamentos. Eu volto com vocês no estúdio. Pesquisar, comprar, analisar se o preço está bom, saber da demanda da Secretaria Municipal Estadual de Saúde, saber se tem dinheiro em caixa, essa secretária, essa servidora é multifunção, hein? De fato. Que servidora! Essa daí vou te contar. O Roberto Cabrini falou esta semana no Conexão Repórter aqui do SBT, ele que fez um geral pelos hospitais do estado, e a frase dele nos chamou a atenção. Há um ano, daqui a um ano, vamos estar falando de superfaturamento em hospitais e em contratos públicos por causa justamente da falta de licitação.